Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula da nossa série Mais Enem, que são aulas voltadas para você que está se preparando para o Enem. Na aula de hoje, nós vamos resolver algumas situações problemas que envolvem cálculo de probabilidades e caíram nas últimas edições do Enem. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups e vamos à nossa primeira questão, que foi do Enem PPL 2015, ou seja, da segunda aplicação do Enem 2015. E diz o seguinte: no próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. A ideia é que essas aulas sejam no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de quantos por cento? Então, o que é que o problema diz? As aulas de campo, elas geralmente são realizadas aos sábados. Só que quando chove no sábado, essa aula é transferida para o domingo. A chance de chover no sábado é de 30%. A de chover no domingo é de 25%. Então, a pergunta é: qual vai ser a probabilidade de que essa aula seja no domingo? Ok? Então, vamos lá. O que eu quero é que essa aula, vou colocar aqui, ó, seja realizada no domingo. Ok? Pronto. Para que essa aula seja no domingo, tem que acontecer duas coisas. A primeira é chover no sábado, ok? Então tem que chover no sábado para que a aula vá para o domingo. Para chover no sábado, tá bem claro aqui na questão, ó, a probabilidade é de 30%. Então vou colocar aqui, ó, 30%. E a outra coisa que tem que acontecer para que a aula seja no domingo é que não haja chuva no domingo. Então tá aqui, ó, não deve chover no domingo, ok? Então, qual é a probabilidade de não chover no domingo? É a probabilidade complementar de chover. Como assim? Se a chance de chover no domingo é 25%, a de não chover é o que falta para completar os 100%, ou seja, 75%. Ok? Então, para que haja aula no domingo, tem que chover no sábado, a probabilidade é de 30%, e não chover no domingo, que tem probabilidade de 75%. Quando eu uso aqui o i, isso aí é um bizu que a gente usa para estudar probabilidade. Esse i ele nos remete à ideia de multiplicar probabilidades. Então, para que a aula aconteça no domingo, eu tenho que pegar a probabilidade de chover no sábado e multiplicar pela probabilidade de não chover no domingo, ok? Que eu vou representar aqui por P de S, a de chover no sábado, e P de D de não chover no domingo. A probabilidade de chover no sábado é 30%, ou na forma de razão centesimal, 30 sobre 100. A de não chover no domingo é 75%, ou 75 sobre 100, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui se eu cancelar o zero com zero, eu vou ter 3 sobre 10. E aqui eu posso simplificar, tanto 75 quanto 100 podem ser divididos ou simplificados por 25. Ó. 75 por 25 vai dar 3 e 100 por 25 vai dar 4. Agora só é multiplicar, ó. 3 vezes 3 vão dar 9, 10 vezes 4 vão dar 40. Se eu dividir 9 por 40, eu vou encontrar 0,225, que já é a minha probabilidade, só que ela está aqui na forma decimal. Para ela ir para a forma percentual, eu multiplico aqui por 100. Ó. Então, a minha probabilidade vai ser de 22,5% para que essa aula ocorra no domingo.
Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a segunda questão, que também foi da segunda aplicação do Enem 2015. E diz o seguinte: um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual pertencem. Aí nós temos aqui um quadro que mostra os países da América do Norte que assinaram o acordo, foram os Estados Unidos da América, Canadá e México, e os países asiáticos que assinaram o acordo, que foi China, Índia e Japão. Em um dos acordos firmados, ao final do ano, 2 dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e, olha aí que o I aparece de novo, está aqui, o segundo pertencer ao continente asiático é, bem, se o I apareceu, a gente já sabe que isso nos remete a uma multiplicação de probabilidades. A probabilidade que ele quer saber é a seguinte: de eu escolher 2 países e o primeiro pertencer à América do Norte e o segundo ser asiático. Só que esses países vão ser sorteados sucessivamente, ou seja, um após o outro. O meu espaço amostral são os 6 países que eu tenho aqui, as 6 opções de escolha. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Eu vou calcular inicialmente a probabilidade do país ser da América do Norte, que é o que ele diz. A primeira probabilidade é de sortear um país e ele ser da América do Norte. O que é que acontece? Eu tenho 6 países aqui, mas da América do Norte eu só tenho 3. Então a probabilidade de sortear entre esses 6 países, um que seja da América do Norte, é de 3 para um espaço amostral de 6 países, ok? Ou seja, a probabilidade é de 3 em 6. A segunda probabilidade que ele fala aqui é de sortear o segundo país e esse país ser asiático. Como esse sorteio é sucessivo e eu já tirei um país, que é o da América do Norte, o meu espaço amostral agora não é mais 6, só é 5, porque um país já foi retirado no primeiro sorteio, ok? Aí eu vou olhar, nesse espaço de 5, quantos países são asiáticos? China, Índia e Japão. Então a probabilidade de que o segundo país seja asiático é de 3 em 5. Como ele fala aqui que a probabilidade do primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático, eu tenho aqui uma multiplicação de probabilidades por conta desse I. A probabilidade de N vezes a probabilidade de A. Eu tenho aqui, a probabilidade do país ser da América do Norte é de 3 em cada 6. E dele ser asiático é de 3 em cada 5. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar 3 vezes 3, 9, e 6 vezes 5, 30. Se eu olhar a resposta aqui, eu não tenho essa probabilidade. Mas eu não tenho porque essa probabilidade aqui, dá para simplificar por 3 o 9 e dá para simplificar por 3 o 10. E aí eu vou ter uma probabilidade de 9 dividido por 3, 3, e 30 por 3, 10. Então a alternativa correta é a letra C, ou seja, a probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático é de 3 em cada 10, ok? Então vamos para a terceira questão. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso e é esportista. Qual é a probabilidade dela ser vegetariana? Ok? Então vamos lá. Ele diz que num bairro eu tenho 5.000 moradores. Então vou colocar aqui, eu tenho um total de 5.000 moradores, ok? Desses 5.000, ele diz que 1.000, tá aqui,
são vegetarianos. Bem, se 1000 são vegetarianos, é bem lógico. 4000 não são vegetarianos. E aí o que é que acontece? Ele diz no problema que vai ser sorteado uma pessoa e eu sei que ela é esportista. Na questão ele diz o seguinte, que entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Então vou vir aqui, ó, os vegetarianos, se eu calcular 40% do total de vegetarianos, que são 1000, eu vou ter aqui, ó, para calcular um percentual de um valor, eu pego esse percentual, jogo na forma decimal. O que é 40%? Na forma decimal é 0,40. E multiplico pelo número de que eu quero percentual, que é 1000. 0,40 vezes 1000, eu vou ter 400 esportistas que são vegetarianos, ok? Agora ele também diz que dos que não são vegetarianos, 20% é esportista. Então vou calcular, ó, quantos esportistas eu tenho que não são vegetarianos. Então são 20% de 4.000. Eu vou fazer a mesma coisa. 20% na forma decimal é 0,20 vezes o total que eu tenho, que é 4.000. E aí eu vou ter 0,20 vezes 4.000 vai dar 800 esportistas, ok? Por que eu fiz isso? Como ele disse que a pessoa que vai ser sorteada ao acaso é esportista, eu tenho que saber quantos esportistas eu tenho que são vegetarianos e não vegetarianos. Esse vai ser o meu espaço amostral S. Então, o meu espaço amostral é composto por 400 vegetarianos que são esportistas e 800 não vegetarianos que não são esportistas. Então, eu tenho um espaço amostral S de 1.200 esportistas. Aí, o que é que ele pergunta? Desses 1.200 que são esportistas, qual é a probabilidade dele ser vegetariano? Então, está aqui, ó. A probabilidade de ser vegetariano vai ser todos os esportistas, que são 1.200. E aqui em cima eu vou ter só os que são esportistas e vegetarianos, que são 400, ok? Tá aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Posso cortar esses dois zeros aqui, e aí a minha probabilidade de eu sortear uma pessoa esportista que seja vegetariana vai ser de 4 em 12. Mas não tem isso na resposta. Não tem, porque aqui falta simplificar, ó. Se eu simplificar aqui por 4 e aqui também por 4, a probabilidade de eu sortear um esportista que seja vegetariano vai ser 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a quarta questão. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é de quantos por cento? Então, veja só. Ele diz que tem 3 alunos numa sala e o entrevistador entra e faz uma pergunta em inglês. É dito na questão que nessa escola a chance dos alunos compreenderem e falar inglês é de 30%, ok? Então, a pergunta é, qual é a probabilidade desse entrevistador ser respondido por esses 3 alunos que estão dentro da sala? Veja só, eu vou representar aqui a probabilidade dele ser entendido por P de E. A probabilidade dele ser entendido é 100%, que é a probabilidade total, menos a probabilidade dele não ser entendido, que eu vou representar aqui por P de N, ok? Aí vamos fazer o seguinte, qual é a probabilidade dele não ser entendido? Vou colocar aqui, ó, probabilidade desse entrevistador não ser entendido. Bem, se nessa escola 30% dos alunos compreendem e falam inglês, então 70% nem compreendem nem falam.
Ok? Então, o primeiro aluno, qual é a chance de que ele tem de não entender o que o cara falou, perguntou a ele? É de 70%. O segundo aluno, a chance dele não entender também é de 70%. E o terceiro aluno também tem a chance de 70% de não entender o que foi perguntado. Então, cada um dos alunos, tanto o primeiro, o segundo quanto o terceiro, eles têm uma chance de 70% de não entender e nem falar o que foi dito pelo entrevistador. Só que eu não posso usar aqui a representação percentual. Ou eu uso a representação decimal ou fracionária. Então, 70% na forma decimal é 0,7. Então, a probabilidade do primeiro aluno não entender é 0,7, do segundo não entender também é 0,7 e do terceiro não entender também é 0,7. Então, a probabilidade desse entrevistador não ser entendido é 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, que vai dar 0,343, que está na forma decimal. Para ir para a forma percentual, eu preciso multiplicar aqui por 100. Então, a probabilidade dele não ser entendido é de 34,3%. Ok? Então, o que é que eu achei? A probabilidade do entrevistador não ser entendido, ok? É de 34,3%. Como eu disse aqui, a probabilidade dele ser entendido vai ser 100% menos a probabilidade de não ser entendido, que a gente calculou ali do lado, que é 34,3%. E quando eu subtrair, eu vou encontrar como resposta aqui, 65,7%. Então, a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é de 65,7%. A alternativa correta é a letra D. Vamos para a quinta questão. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Aqui a gente tem uma questão bastante simples e que não é muito comum cair no Enem. E caiu no Enem de 2015. Como isso aqui é uma probabilidade simples, a probabilidade simples é calculada por o número de elementos do evento que eu quero que ocorra pelo número de elementos do espaço amostral, o S, ok? Então, vê só. Ele quer saber qual é a probabilidade de sortear uma pessoa que tenha uma ficha numerada de 1 até 20, ou que tenha um número de 1 até 20. Então, o que é que acontece? Se as senhas são numeradas de 1 até 100, o meu espaço amostral, o NDS aqui, é 100, ok? Qual é a probabilidade de ter uma pessoa sorteada com número de 1 até 20? Bem, se é de 1 até 20, o meu número de elementos aqui do evento é 20. Então, a probabilidade é de 20 sobre 100, ok? Vamos para a sexta questão. Uma loja acompanhou o número de compradores de dois produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. Então, a gente tem um gráfico aí onde tem aqui, quanto foi comprado em janeiro, tanto do produto A quanto do B, em fevereiro, aqui o mais preto é o A, o cinza é o B, e em março. A pergunta é, a loja vai sortear um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. E vê só, apareceu de novo aqui o I, Então já sei que eu estou trabalhando com a multiplicação de probabilidades. A pergunta é, qual é a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui calcular a probabilidade do comprador do produto A ter feito a sua compra em fevereiro. Então, veja só. Quantas pessoas compraram o produto A em fevereiro? 30. Essa coluna preta aqui. De um total de quantas pessoas? Eu vou somar aqui. 10 compraram em janeiro, com 30 aqui de fevereiro dá 40, com mais 60 de março, 100. Então, a probabilidade da pessoa ter comprado o produto A em fevereiro é de 30 em 100. Que eu posso simplificar, né? 30 e 100 pode ficar 3 em cada 10, ok?
Agora vamos calcular a probabilidade da pessoa ter comprado o produto B também em fevereiro. Em fevereiro, o produto B está sendo representado aqui por essa coluna cinza. Então, 20 pessoas compraram esse produto. Está aqui, ó. De um total de 20, com mais 20 aqui, 40, com mais 80, 120. Ok? Aqui eu posso cortar 0 e 0. Simplificando por 2 aqui vai dar 1 e 12 por 2, 6. Como ele fala aqui que quer saber a probabilidade de uma pessoa ter comprado o produto A em fevereiro e a outra ter comprado também o produto B em fevereiro, eu tenho uma multiplicação. Então vou fazer isso. Ó. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A probabilidade de A. Para o cara ter comprado esse produto A em fevereiro é de 3 em cada 10. E para ele ter comprado o produto B também em fevereiro é de 1 em cada 6. Se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 10 vezes 6, 60. Não tem aqui na resposta, ok? Mas não tem porque falta aqui, ó, simplificar. Se eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, eu vou ter uma probabilidade de 3 por 3 que dá 1 e 60 por 3 que dá 20. Então a alternativa correta é a letra A. Ok? Vamos para a 7ª questão. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Então tem aqui, ó, desses 500 visitantes, 52% acharam os contos de Halloween divertido, 15% assustadores, 12% chato e 21% não opinou. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram, e aí é importante, ó, ter assinado que o conto ou contos de Halloween é chato, é mais aproximada por. Então, o que é que ele diz? Ele quer saber dessas pessoas que votaram, quantos por cento ou qual é a probabilidade delas terem achado os contos de Halloween chato. O segredo dessa questão está no seguinte, ó. Ele diz aqui, ó, que essa pessoa escolhida ao acaso vai ser sorteada entre as que opinaram, ok? Então, vamos ver quantas pessoas opinaram. Eu tenho aqui 52% que opinou que o conto era divertido, 15% que opinou que o conto era assustador e 12% que disse que o conto era chato e 21% não opinou. Então, o que é que acontece? Eu tenho 12 com 15 com 52 que vai dar 79%. Então, as pessoas que opinaram vão formar o meu espaço amostral, que foi 79% do total de pessoas que acessaram esse blog, que foi 500. Como é que eu vou fazer para calcular 79% de 500? Pego 79%, coloco na forma decimal, que é 0,79, e multiplico por 500. Quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter 395. Ou seja, o meu espaço amostral no cálculo da minha probabilidade, vou colocar aqui do lado, ó, a probabilidade de ter achado esse conto chato, eu já sei que tem um espaço amostral que é 395, ok? Bem, achei meu espaço amostral. Agora eu tenho que encontrar o número de pessoas que acham esse conto chato, que segundo aqui o gráfico foi 12%, ok? Está aqui o meu evento C, foi 12% do total de pessoas que foram 500. Como é que eu vou calcular 12% de 500? Pego 12% na forma decimal, que é 0,12, e multiplico por 500. E quando eu multiplicar, eu vou encontrar como resposta 60. Então, ó, 60 pessoas de 395 acharam que esses contos de Halloween é chato.
Se eu dividir 60 por 395, vai dar aproximadamente 0,15. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Ok? Vamos para a oitava questão. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são representadas no gráfico. Então tem aqui, ó, na zona rural a temperatura está aqui um pouquinho abaixo de 30 graus, né? Na comercial está acima de 31 graus, no centro está 33 graus, aqui ó, na residencial urbana está abaixo de 31 graus, né? E aqui na residencial suburbana está abaixo de 30 graus. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Nós temos aqui uma probabilidade bem simples, só que o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, é com o espaço amostral. Como assim? Esse espaço amostral da gente, e a pegadinha dessa questão, é a seguinte, não é 5, é 4. E pelo seguinte, se ele já mora aqui no centro, ninguém vai sair do centro para voltar para o centro. Então ele tem 4 opções para ir. Ele pode ir para a zona rural, para a comercial, para a residencial urbana ou para a residencial suburbana. Então o número de elementos aqui do meu espaço amostral não é 5, é 4. Só que o lugar que ele vai, com as ilhas de calor de cada região, o lugar que ele deve ir, deve ter uma temperatura inferior a 31 graus Celsius. 31 graus está aqui, ó. Se eu observar, na zona rural está abaixo de 31 graus. Na comercial não está, então para que ele não pode vir. Na residencial urbana está abaixo de 31 graus. E na residencial suburbana está abaixo de 31 graus. Então dessas 4 opções de lugares que ele tem, ele só pode ir para uma dessas 3. Para rural, para residencial urbano ou para residencial suburbano. Está aqui, ó. Então a probabilidade é de 3 em 4, ou seja, a resposta correta é a alternativa E. Vamos para a 9ª questão. Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil pessoas no mundo. A tabela apresenta os dados específicos de um único posto de vacinação. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade dela ser portadora de doença crônica é... Temos aqui mais uma probabilidade bem simples. Aqui, ó, probabilidade de D, ela ter doença crônica. Vai ser o número de elementos de D, ou seja, de pessoas que têm doença crônica, sobre o número de pessoas que tinham nesse posto, que foram atendidas nesse posto. O meu espaço amostral aqui vai ser a junção de todas essas pessoas que foram atendidas. Então, se eu somar 42 com 22, com 56, com 30, com 50, eu tenho meu espaço amostral que vai ser 200. Então, está aqui, ó. A probabilidade dele ter doença crônica vai ser o número de pessoas que têm doença crônica sobre o espaço amostral, que é 200, beleza? Mas dessas 200 pessoas que tem aqui, quantas são portadoras de doença crônica? 22, ok? Então tá aqui, ó. 22 das 200 pessoas têm doença crônica. Se olha na resposta, não tem isso. E não tem porque aqui falta simplificar, ó. Se eu dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, eu vou ter uma probabilidade da pessoa sorteada ter uma doença crônica de 11 em cada 100, que em termos de probabilidade, 11 sobre 100 é a mesma coisa que 11%. Então a alternativa correta aqui é a letra C. Vamos para a 10ª questão. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio,
obtendo o quadro a seguir. Então a gente tem aqui uma tabela com o tamanho dos calçados e o número de funcionários que usam cada tamanho. Escolhendo-se uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, eu já sei que a pessoa que eu escolhi calça mais que 36, ou seja, calça 37, 38 ou 39. A probabilidade dela calçar 38 é... Então, o meu espaço amostral aqui são pessoas que calçam mais de 36, ok? Ou seja, não pode ser 36, ou seja, pode ser 37, eu tenho 3 pessoas, pode ser 38, eu tenho 10 pessoas, já vão 13, e tem 39, tem uma pessoa, 14. Então, o meu espaço amostral tem 14 elementos, porque eu tenho 14 pessoas que calçam mais do que 36, ó, que são essas aqui, ó, que calçam 37, 38 e 39. A probabilidade é sempre o número de elementos do que eu quero que aconteça, do evento, sobre o número de elementos do espaço amostral. Eu já sei que o meu espaço amostral é 14. Agora a pergunta é, qual é a probabilidade dessa pessoa calçar 38? As pessoas que calçam 38 são 10, ok? Então eu tenho 10 pessoas de um total de 14 que podem calçar 38. Se eu simplificar aqui, ó, por 2 e simplificar aqui por 2, a minha probabilidade vai ser de 5 em cada 7. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série de aulas Mais Enem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Faça o seu comentário, deixa o teu like, dá aquela força grandiosa para a gente. E foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês. Galera, fui e até o nosso